Bom, eu vou falar sobre regra de 3. Olha, às vezes eu abro os livros, você vai ver lá, seta para cima, seta para baixo, grandeza direta, grandeza direta. Vamos fazer uma lógica por isso daí. Quando nós fizermos uma regra de 3, nós vamos nos deparar com dois tipos de grandeza. Ou ela é direta, ou ela é inversa. Dois tipos de grandeza. Ou ela é direta, ou ela é inversamente proporcional, né? Então, olha que coisa interessante aqui. Como eu detecto se um par de grandezas é direta ou inversa? Bom, eu quero te avisar de cara que a coluna que acusa se a grandeza é direta ou inversa é essa coluna que tem X. E como que eu devo me proceder falando para saber se ela é direta ou inversa? Olha que barato. Você vai falar assim, quando eu aumento aqui, o que acontece aqui? Sempre assim, olha, quando eu aumento uma grandeza, o que acontece com outra grandeza? Sempre fazendo essa pergunta. Não daquela maneira. Ah, se 20 operários levam 10 dias, 5 operários, os números não têm nada a ver se a grandeza, a relação direta, se a grandeza é direta ou inversa. Esquece os números. O que nos interessa é a relação entre as grandezas. Quantidade de operários, quantidade de horas trabalhadas por dia, quantidade de tempo para entregar a obra, quantidade de obras. É isso aí. O valor propriamente dito, o valor numérico, não nos interessa. Como que eu faço? Eu pergunto assim, quando eu aumento a grandeza, o que acontece com a outra? Vamos pegar um par de grandezas, velocidade e tempo. Você está imaginando aí? Quando eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo de percurso? Diminui. Então, velocidade e tempo é um par de grandezas inversamente proporcional. Por que inversa? Porque enquanto uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Comportamentos inversos. Quantidade de horas trabalhadas por dia e valor recebido. Quando você aumenta as horas trabalhadas por dia, lógico que aumenta o valor recebido. Não é isso mesmo? O mesmo comportamento. Aumentou a quantidade de horas trabalhadas, lógico que você vai receber mais. Mesmo comportamento. Então ela é dita diretamente proporcional. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando elas têm o mesmo comportamento. Ambas aumentam, ambas diminuem. Tá? Se uma aumentou e a outra aumentou, ela é direta. Ou se ambas diminuíram, né? Diminuiu uma grandeza, a outra também diminuiu, ela também é dita diretamente proporcional. Para facilitar para vocês, olha essa dica que eu vou dar para vocês. Quando a grandeza for direta, lembra de Deus. D de direta, D de Deus. Por que de Deus, professor? Porque Deus está lá em cima. Então você dá um sentido para a divisão é de baixo para cima. Aqui, ó, D de direta e Deus. Deus está lá em cima. Então a divisão é de baixo para cima. Olha o sentido da seta. E Deus está lá em cima. Quando a relação da grandeza for inversa, lembra do inferno. Do inferno. O inferno está lá embaixo. Então a divisão é de cima para baixo. Entendeu? Então olha aqui para você ver. Vamos fazer esse probleminha aqui. Essa regra de 3 aqui. Eles dizem, às vezes, muitas pessoas, a regra de 3 simples, composta, isso não existe. Você tem que saber a relação entre as grandezas. Quantas colunas, a quantidade dela que vai determinar se ela é regra de 3 simples ou composta. Isso é de menos a questão, isso não interessa. Né? O negócio é detectar. Onde está a coluna que tem X? Está aqui, ó. Quando você detectar a coluna que tem X, o número que está em cima do X, você coloca já dentro do quadrinho. Aí você está fazendo uma pergunta. Vamos lá, todo mundo? Quando você aumenta a quantidade de operários, o que acontece com o tempo de entrega da obra? Diminui. Aumenta a quantidade de operários, diminui a quantidade de tempo para a entrega da obra. Se uma grandeza aumentou, outra diminuiu, ela é inversamente. Quando ela é inversa, você lembra do inferno. Onde está o inferno? Lá embaixo. Então a divisão vai ser de cima para baixo. Quanto é 20 dividido por 5? 4. Passa para outra. Quando você aumenta as horas de trabalho por dia, o que acontece com o tempo de entrega da obra? Quanto mais horas eu trabalho por dia, e menos tempo eu entrego a obra. É inversamente. Se é inverso, eu lembro do inferno. O inferno está lá embaixo. Então o sentido da divisão é de cima para baixo. 6 dividido por 3, 2. Quantidade de obras. Quando eu aumento a quantidade de obras, quanto mais obras para fazer, mais tempo para entregá-la, não é isso mesmo? Aumenta e aumenta. Então ela é direta. Mesmo comportamento. Se ela é direta, se lembra de Deus. Deus está lá em cima. Então a divisão é de baixo para cima. 10 dividido por 5, 2. Vamos multiplicar?
2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 10, 160 dias para fazer essa aula. Um abraço. Bom, olha a simplicidade da coisa. É só um negócio, Deus e inferno, o sentido dá certo e um abraço. É bem simples a resolução de uma regra de 3. Né? Essa daqui que eu fiz era dita uma regra de 3 composta. Mas isso é diferente. Vamos pegar uma regra de 3 simples? Vamos dar outro exemplo aqui. Olha que coisa interessante. Com a velocidade de 20 km por hora, uma pessoa faz um percurso em 3 horas. E se ela estivesse desenvolvendo uma velocidade de 5 km por hora, ela faria esse percurso em quanto tempo? Esse mesmo percurso. Vamos lá. O que eu falei para você? O número que está em cima do x está dentro do quadrinho. Já pus. Vezes. Vamos relacionar. Quando eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo de percurso? Diminui. Ela é direta ou inversa? Inversa. Se ela é inversa, se lembra do inferno. O inferno está lá embaixo. Então, divisão de cima para baixo. 20 dividido por 5, 4. Pergunta-se, quanto é 3 vezes 4? 12. Então, vai gastar 12 horas para fazer um percurso. Agora eu te pergunto, quem deu o gabarito? Não precisa do gabarito. Olha essa técnica. Na regra de 3 simples, quando ela é inversa, você multiplica as linhas, que tem que dar o mesmo valor. Olha lá. 20 vezes 3. 5 vezes 12. Tirar a prova real. Então, nesse DVD número 3 aí, eu estou dando várias regras de 3 para vocês, de vários exemplos, com mais variáveis aqui do lado aqui. O objetivo é o aluno detectar se a grandeza é direta ou inversa. E eu acho que foi bem explanado. Isso aí você tira a sua prova real, né? E os assuntos, tem a parte complexa também, que é a parte teórica, fazer os gráficos. Qual o gráfico característico de uma grandeza direta e de uma grandeza inversa? Será que quando você vê uma tabela, ou essa tabela propriamente dita, esses valores fornecidos, gera uma grandeza direta ou inversa? Não necessariamente. Então essa parte teórica eu vou falar no decorrer do DVD, ok?